tranquila, etc. Não, muito. Mais ou menos, é muito tranquilo. Mas imagina o seguinte, né? Quer dizer, uma pessoa que está numa discussão num bar de futebol, se ele está armado e ele se exacerba na discussão, ele é até capaz de matar uma pessoa. Sim. Se ele não está, o máximo que vai acontecer ali são 2, 3 sopapos. Né? E eu digo a você o seguinte, São Paulo, eu assumi a Secretaria de Segurança em 1999. Em 1999, nós tínhamos em São Paulo mais ou menos 100 mortos para cada 100 mil habitantes ano. Né? Hoje São Paulo está menos de 10 mortos cada 100 mil habitantes ano por homicídio. Né? Isso foi graças a uma política que começou no meu tempo, que era uma política de restrição à arma de fogo, ainda não tinha estatuto de desarmamento. Era a polícia, era a polícia batendo e prendendo gente armada sem porte. Né? Naquela época, nós apreendíamos mais de 10 mil armas por mês. Hoje se aprendem 10 mil armas por ano. Lógico, com o Estatuto de Desarmamento, com tudo isso, muito menos gente está armada. Né? Consumo de álcool excessivo associado à arma de fogo. Na época, nós fizemos um combate ao consumo de álcool excessivo na periferia, que foi muito importante. E aí nós conseguimos começar a redução do homicídio. E da redução do homicídio vem de lá para cá. Felizmente, São Paulo hoje acho que é uma das únicas grandes cidades da América Latina que abaixou de 10 mortos por ano a cada 100 mil habitantes por homicídio. Isso é um grande sucesso. Aquela onda toda que se fez em Nova York, que Nova York reduziu os homicídios, tolerância zero, eles reduziram menos da metade do que nós em São Paulo reduzimos. É que a gente aqui é complicado. Mas existem estatísticas também que são divulgadas pelo... Só para concluir, Liliane, desculpa interromper, isso fundamentalmente se deve a gente ter menos arma em circulação. Porque senão a mortandade seria maior. Senão a mortandade ia ser maior. O crime passional, por exemplo. Né? Casal que briga, se tiver uma arma pode acontecer uma tragédia. Se não tiver arma no meio, a tragédia é mais difícil de acontecer. Tudo isso, criança, acidentes com arma de fogo, isso acontece muito. Acontece muito, por exemplo, em famílias de policiais. Sim, que são obrigados a ter arma de fogo, que são profissionais, são treinados a guardar a arma, são treinados a... E acontece demais na casa dos policiais. Peter Luz, mas aí a gente não estaria legislando pela exceção e não pela regra? Não, pelo contrário. Porque essa é a exceção. O marido que mata a mulher em casa é exceção. Não é exceção. Não é exceção. O homicídio... Ele mataria tem mais homicídios de homens matando a mulher com o outro na cama do que o latrocínio na rua? Muito mais. É mesmo? Comparavelmente mais. Para você ter uma ideia, eu vou te dizer o seguinte, eu vou dar números do meu tempo, tá? Porque eu não estou atualizado, tal. Mas no meu tempo, nós tínhamos em São Paulo em torno de 200 a 250 homicídios semana. Né? Vamos explicar, pessoal, em casa, o que é latrocínio e homicídio, porque homicídio existe uma confusão. Homicídio é o seguinte, alguém vai lá, eu vou matar aquela pessoa porque eu não gosto dela, ou porque ela falou mal do meu... marido, da minha mulher, ou porque meu vizinho está me irritando, ou é a minha mulher que está me traindo, etc. Isso é um homicídio. O que é latrocínio? É o ladrão que vai assaltar e mata uma pessoa. Então, vou te dizer, nós tínhamos 250 mais ou menos por semana em São Paulo. Nós tínhamos de latrocínio mês, em torno de 15. Quer dizer, o nosso imaginário... É que o latrocínio é muito maior, mas ele é muito menor, felizmente. E ainda continua sendo, segundo dados da Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo. E política de segurança, a gente tem que tomar um cuidado do diabo. Por quê? Muita gente acha que o melhor jeito de você fazer uma política de segurança é falar assim, bom, já que eles estão fazendo isso com a gente, vamos fazer isso com eles. Vamos matar os bandidos, vamos pegar... deixa a polícia atirar à vontade e tal, porque ficam segurando o policial, não deixam a polícia trabalhar. Eu ouvia muito isso, né? E eu sempre conto um caso que eu peguei como promotor. Eu fui promotor da Justiça Militar e um dos primeiros casos que eu peguei era um caso que 4 policiais lá da Zona Leste, tinha um bandido lá na região que chamava-se, o apelido dele era Horroroso. Né? Dá para ter uma ideia como é que o sujeito era. Do né? nível do cidadão. Né? E aí eles falaram, vamos pegar esse Horroroso aí, vamos limpar esse negócio aqui. E pegaram e fizeram uma investigação, foram até a casa do Horroroso à noite.
entraram e você estava ali dormindo, eles executaram o horroroso, né? E aí saíram, tal. Quando eles saíram, um dos membros da guarnição falou: "Ih, chefe, acho que o endereço está errado." Ai, meu Deus. E estava. Então, quando você dá o poder para alguém de executar e julgar uma pessoa, julgar e executar, você está correndo o risco que isso seja feito com você por engano. E isso aconteceu muito. Por isso que a gente diz o seguinte: olha, quando fala direitos humanos, não pode sair matando, isso não é só porque a gente é contra isso ideologicamente, é porque isso é ruim até para você. Porque quando você dá poder para alguém de matar alguém, isso é um poder exacerbado. Então a pessoa vai chegando uma hora, ela vai acabar extrapolando. É inevitável. Mas o Petreluz, é claro que ninguém vai discordar da sua colocação. É coerente, é embasado na sua experiência como secretário de Segurança Pública. Mas a verdade é que o povo quer uma resposta, não é? Porque a gente fala em pena de morte, não estou aqui defendendo, fazendo apologia a nada, mas a pena de morte já existe por um lado. Hoje eles matam até sem subtrair nada. Se eu não gosto de você, volto e dá um tiro na sua cabeça. Então, assim, com a sua experiência ainda e com esse sentimento que eu acho que a gente não tem que fomentar nas pessoas, mas também, por outro lado, a gente não pode deixar de falar, até para que as pessoas possam ter cuidados maiores, precauções, não sei o que dizer. Eu perguntei para você há pouco, você mudou algum hábito? Você está mais atento? Você cuida de... Você tem filhos? Como é que é o seu comportamento hoje diante dessa sociedade que a gente sabe que a gente sai para trabalhar, mas não tem certeza se volta para casa? Isso é fato. Não é um alarde que eu estou fazendo, mas é uma constatação. Ou não? Acho que a gente não pode viver apavorado, né? Senão você não vive. Você tem que tratar essas situações sempre com algo remoto, uma possibilidade remota de acontecer, né? Quando acontece é uma fatalidade. Mas sim, existe o medo. Você não tem a tranquilidade em São Paulo de usar um carro de qualidade ou mais caro. Você não pode andar com joia, você não pode andar com dinheiro demais no bolso. Tem gente que não gosta de usar cheque, cartão, anda com dinheiro, não pode. Você não pode andar com relógio. Mais ou menos, sem dinheiro também. Recentemente um rapaz foi mas eu tô dizendo, você não pode ter muito. Na marginal, você sabe Você chega ao cúmulo de ter o dinheiro do ladrão no bolso. Tem o dinheiro do ladrão no bolso. Você tem que ter. E aí, Petreluz? Mas é o seguinte, vamos pensar uma coisa. Isso é um subproduto do grande centro urbano. A gente olha muito São Paulo porque a gente vive aqui, claro, né? Mas eu vou dizer a minha experiência pessoal. Eu fui assaltado em Barcelona, eu fui assaltado em Roma. E eu tenho uma pessoa muito próxima a mim que foi estuprada em Paris. Porque você tem cara de rico. Não. Entendeu? Não é isso, e porque você seguinte, viaja. A questão é a seguinte, é que acontece, os grandes centros, acontecem as coisas, né? Você tem o anonimato da pessoa, ela pode praticar. Então, número 1, você me pediu conselhos, vamos lá. Número 1, sempre ande atento. Numa cidade grande, seja no Brasil, seja fora do Brasil, a gente tem que andar atento. Número 2, se por acaso você estiver numa situação de inferioridade em que alguém vai te assaltar, não reaja. Tem gente que não gosta que se diga isso. Nós vamos ficar... Mas não reaja, porque a tua vida vale muito mais do que aquele bem que você pode perder naquele momento. E embora também muita gente não acredite, em boa parte das vezes, o bandido pode ser pego e você recuperar o bem que foi roubado. Não, lógico, isso não acontece toda hora, mas acontece às vezes, né? Então, eu acho que essas duas primeiras, ande atento, evite certas situações que você já percebe de cara que são situações de risco, né? Acho que tem coisas que as administrações não relativas à segurança podem ajudar, que é a melhoria de iluminação, né? Esse sistema de câmeras que hoje está se espalhando, eu acho que é o futuro da segurança pública, porque não tem gente... O Big Brother cidadão. Não tem gente suficiente para estar em todas as esquinas, né? Não há policial. Policial é um negócio que custa dinheiro. Eu dizia sempre o seguinte, olha, polícia é um serviço 24 horas, não é? Serviço 24 horas é o seguinte, para cada um que você precisa, que você vai botar para trabalhar 24 horas, você na realidade precisa de 6 a 7 pessoas.
Por quê? Porque a pessoa trabalha 8 horas, o cara que trabalha à noite tem que trabalhar menos, né? Isso é lei. Ele tem direito a férias, ele fica doente, ele é uma pessoa igual a todo mundo. Então, um serviço 24 horas é mínimo 6 pessoas que você tem que pôr. E o policial ganha menos do que a gente gostaria que ele ganhasse, mas não ganha tão mal. Então, custa caro pagar um policial, custa caro formar um policial. Pra você ter uma ideia, um policial militar, um soldado da Polícia Militar, ele fica 1 ano inteiro só estudando antes de ir para a rua. Por isso que as pessoas às vezes falam, mas como que no confronto da polícia com o bandido, a polícia sempre leva vantagem? Porque, lógico, o policial é bem treinado, o policial sabe guiar o carro corretamente, sabe atirar. O policial não vai para a rua, pelo menos no meu tempo era assim, antes de dar pelo menos 400 tiros de treinamento. Duvido que tenha um bandido que tenha dado 400 tiros de treinamento. Então, é lógico que o policial, não, estou falando só no treinamento antes de ir para a rua, né? Então, lógico que o policial é bem preparado, mas ele custa caro. Para a sociedade é uma despesa cara. Então, a gente não pode também transformar o Estado no Estado policial, porque aí também não dá certo. Ô, Petreluzzi, nós tivemos recentemente também aí sucesso em algumas operações, inclusive nesse crime que migra toda hora, que estava indo para assalto àqueles caixas eletrônicos que eu vi do meu prédio, assisti com o celular na mão chamando a polícia, a abordagem deles. Eles descem encapuzados, uma verdadeira operação de guerra, vai lá, estoura o caixa eletrônico, coloca, é uma coisa absurda de rápida, assim. Nós tivemos recentemente na Zona Norte aqui de São Paulo, 6 mortos num confronto com a polícia, né? Dos 15 bandidos, 6 foram mortos. Isso é uma forma de que você que conhece os dois lados, né? Do cidadão que fica indignado com a impunidade, com a bandidagem que está solta, e você conhece do bandido também, que ao perde um parceiro, perde um companheiro de assalto, enfim. Você acha que de alguma forma esses resultados inibem a ação desses bandidos, ou isso é insignificante? Olha, eu acho que não inibe, não. E eu acho, vou dizer uma coisa muito polêmica agora, do jeito que você gosta. Né? Oba! Eu acho que a polícia de São Paulo está passando um pouco do ponto. Mesmo? Acho que está. Porque a polícia, ela em primeiro lugar, até por eficiência, ela tem que tentar prender. E depois só em situações extremas é que ela deve agir com violência, né? A violência legal, autorizada pela lei e que só pode acontecer em caso de legítima defesa. Nesse caso não foi? Nos últimos tempos, mas isso eu não vou citar cada caso, porque seria leviano da minha parte, porque eu não examinei no detalhe o caso. Mas como eu sou vamos dizer assim, uma pessoa que mexeu com política geral de segurança pública, eu sei que isso você acompanha estatisticamente. Quando o número de mortos em confronto com a polícia passa de um determinado número, é porque alguma coisa errada está acontecendo. Tanto isso está acontecendo, que o governador mandou, o governador não é vamos dizer assim, uma pessoa leniente com crime. O governador Alckmin, eu tinha até alguma divergência com ele. Ele era um pouco mais além do que eu. Né? Mas ele mandou a Polícia Civil passar a fazer as investigações das mortes em confronto da Polícia Militar. Se o governador mandou fazer isso, alguma razão houve. Está incomodando, né? Alguma razão não, porque você vê estatisticamente. Isso é uma coisa que você não precisa ver caso a caso. Estatística, quem está na gestão do recurso de segurança, tem que ver assim. Antigamente nós tínhamos alguns instrumentos que coibiam isso. Nós tínhamos o PROAR, que era um sistema que quando o policial se envolvia numa operação chamada de alto risco, entre as quais estava ele matar alguém, ele era retirado de serviço e fazia um acompanhamento psicológico, porque nós achávamos que o policial não é uma pessoa que mata alguém e vai para casa e nada aconteceu. Ele é um ser humano que precisa ter um acompanhamento se acontece isso com ele. Né? Ninguém é preparado para matar os outros. Né? Isso, infelizmente, com o tempo, foi sendo deixado de lado. Né? E eu acho que alguns viam com punição. Diziam assim, não, ele fez, executou
o dever, não é? Executar a pessoa, né? Que causou a morte de uma pessoa no confronto, e aí deixa ele em casa, coloca ele em trabalhos burocráticos e tal, viu? Todos, a sociedade